Vamos estudar agora então problemas ligados a misturas de certas substâncias. Então imagine que eu tenho um tanque de volume conhecido, volume fixo. Até porque eu não vou querer que esse tanque transborde, né? E eu vou dizer que eu tenho uma certa substância de massa Y de T, totalmente dissolvida dentro do tanque aqui. Então aqui em azul eu tenho uma solução, né? Onde a massa Y de T está diluída dentro de um volume de água aí conhecido. Não precisa ser de água, né? Volume de um líquido. Pode ser qualquer coisa. Isso, em geral, os problemas trazem Y de T como sendo sal, mas pode ser qualquer outra substância. E a pergunta aqui é o seguinte: imagine então que eu tenho essa mesma substância entrando no tanque a uma certa vazão, a uma certa taxa de entrada, e eu tenho essa solução, então, bem misturada aqui dentro do tanque, saindo a uma outra taxa. Uma taxa de saída que não necessariamente precisa ser igual à taxa de entrada. Pode ser maior ou menor que a taxa de entrada, a taxa de saída. E aí a gente vai se perguntar o seguinte, né? Como é que a massa, ou seja, como é que Y de T está variando dentro do tanque? Será que a concentração, será que a massa está aumentando dentro do tanque? Será que a massa está diminuindo ou está permanecendo constante? Então a gente vai identificar essa taxa de saída como um R de S, de saída, e essa taxa de entrada de um R de entrada. Então, como é que o dy dt está variando dentro do tanque? Ou seja, a taxa de variação da massa dentro do tanque, né, da massa Y, vai ser dada pela diferença entre a taxa de entrada menos a taxa de saída. Né? Diferença porque esse cara faz aumentar a massa dentro do tanque e esse cara aqui faz diminuir a massa dentro do tanque. Mas quem é, né, a taxa de entrada e quem é a taxa de saída? Quem são esses dois caras? Como é que eu encontro eles? Em geral, eles não vêm prontos. Né? Bom, se Y de T for dado em gramas, então vamos começar a colocar as unidades nesses elementos. Se Y de T for dado em gramas. Gramas, quilogramas, enfim, é unidade de massa, né? Em geral, Y de T é a massa de uma substância. Quase sempre, por exemplo, o sal. Bom, então a taxa de variação de Y em relação ao tempo, se o tempo estiver em minutos, por exemplo, então o dy dt vai ser gramas por minuto. Eu não vou botar o colchetes aqui. A gente está falando só da unidade. Gramas por minutos, por exemplo. Pode ser gramas por segundo, pode ser quilogramas por minuto, quilogramas por hora. Vai depender do meu problema, né? Dessa taxa de entrada aqui. Então, temos aí a taxa com que a massa Y está variando dentro do tanque. Ele não sabe se está aumentando ou diminuindo, que a gente sabe que a unidade é gramas por minutos. Bom, então o que significa? Se esse cara aqui, né, se o dy dt é gramas por minuto, é porque a taxa de entrada e a taxa de saída
também tem que ser em gramas por minuto, senão não faz sentido encontrar um resultado em gramas por minuto. Então, vamos ver o que seria a taxa de entrada. A taxa de entrada é uma vazão, né? Bom, mas o que é taxa de entrada? A taxa de entrada é uma vazão, né? E a gente chamou ela de RE. Então, como é que eu encontro o RE? Já que ele é uma vazão, ele vai ser uma velocidade de entrada vezes uma concentração de entrada. Se essa velocidade de entrada se isso aqui for a velocidade de entrada é a velocidade com que a substância lá, a solução está entrando no tanque. E vamos dizer ainda mais que essa velocidade de entrada tem a seguinte unidade. Então, é uma substância, um líquido, digamos assim, entrando no tanque. Então, é um volume, né, por minuto. Já a concentração de entrada né, para que a taxa de entrada seja gramas por minutos, vai ter que ser gramas por litros. Bom, a gente sabe que concentração né, é massa pelo volume. Então, espera-se que esteja tudo na mesma unidade, se não tiver a gente tem que transformar. Então, gramas por litros. E aí, quando eu fizer o produto, a taxa de entrada, que é a velocidade de entrada vezes a concentração de entrada, eu vou obter litros por minutos vezes gramas por litro. Isso vai dar gramas por minutos. A mesma coisa acontece com a taxa de saída. A gente chamou de RS. RS é uma velocidade de saída vezes uma concentração de saída. Também, né? Esse VS, mesma unidade que a concentração de entrada, litros por minuto. Não precisa ser o mesmo valor da velocidade de entrada, né? Mas a unidade tem que ser a mesma. E o CS, né? Que é a concentração de saída. Onde CS, assim como a concentração de entrada, também massa pelo volume, gramas por litro. E aí quando eu faço o produto, a gente tem que a taxa de saída RS é a velocidade de saída vezes a concentração de saída. Em geral não é dado, não vem no enunciado pronto a taxa de saída. É dito a velocidade de saída e qual concentração está saindo de sal ou da substância. Então eu tenho que fazer esse produto aí muitas vezes. Então, se eu fizer o produto, né, de novo, litros por minuto vezes gramas por litro. Isso vai cancelar litro com litro. E aí a taxa de saída é gramas por minuto também. E aí a minha concentração no tanque vai variar em gramas por minuto. A gente está querendo encontrar a quantidade dessa substância, no caso do sal, depois de um certo tempo, né? Então, está entrando a mistura, sai uma certa vazão, essa mistura fica sendo agitada dentro do tanque para ser bem misturada, né? Senão não faz sentido eu analisar. E aí, depois de certo tempo, qual é a quantidade de substância no tanque. Então agora a gente pode fazer um exemplo. Ver como é que vai ficar a equação diferencial. Como é que é uma equação diferencial relativamente simples, tá? No máximo uma equação diferencial linear. As primeiras vão ser separáveis e depois a linear.